Podcast Unindo Propósito, apresentado por Miriam Santos e Simone Martini. Chega a Maringá a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. A Biomagistral está presente em todos os estados do país e nasceu com um propósito: transformar a saúde com excelência, cuidado e inovação. Há mais de 4 décadas, unimos ciência, tecnologia e carinho para desenvolver fórmulas únicas, pensadas para cada necessidade, cada história, cada fase da sua vida. Aqui, nosso cuidado vai além da manipulação. Unimos acolhimento, conhecimento técnico e orientação especializada. Cada fórmula é única, desenvolvida com rigor e carinho, porque cada pessoa é prioridade. Na Biomagistral Maringá, sua fórmula fica pronta em até 48 horas, com qualidade, segurança e acompanhamento especializado. Se você busca confiança, cuidado humano e resultados de verdade, a Biomagistral Maringá está pronta para cuidar de você. Começa agora o podcast Unindo Propósito. Em um mundo cheio de opiniões, existe um espaço para conversas que tocam, curam e inspiram, onde fé e razão se encontram e cada história revela um novo propósito. Apresentado por Miriam Santos e Simone Martini. Esse é Unindo Propósitos, muito além da opinião, uma conversa com propósito. Olá, estamos iniciando mais um programa Unindo Propósitos podcast aqui diretamente para sua telinha. E eu tô muito feliz porque mais uma semana a gente tem uma história incrível, a gente tem um convidado especial, sempre impactando a sua vida, levando verdade, propósito para sua casa. E é com muita alegria, tô aqui com a Simone Martini, né, Simone? Isso mesmo, Miriam, sempre uma honra, né, a gente tá aqui apresentando Unindo Propósitos. E hoje nós temos, é claro, mais um convidado muito especial. Ele que já cursou engenharia civil, já serviu a polícia do exército, já foi professor de matemática, empresário no ramo de confecções, já atuou na gestão pública em vários setores e hoje é advogado, casado, tem 2 filhos e 2 filhas e um filho. E é ele, o Dr. Fábio Margaride Ferreira. É um prazer ter você aqui com a gente, doutor. Muito bem-vindo. Eu agradeço, Simone, Miriam, muito obrigado pelo convite e é um prazer poder estar aqui, podendo compartilhar um pouco aí da nossa trajetória. É isso mesmo. Antes da gente iniciar aí para conhecer essa trajetória enorme, já adianto para vocês, tá? Ele fundou uma das marcas mais famosas de roupa, né, de confecção aqui da cidade de Maringá, né? Inclusive, já comprei várias vezes. Eu também. Na verdade, era a nossa moda da época, né? Bainha com arame. Se você já usou bainha com arame, você vai lembrar e você vai precisar conhecer essa história. Mas antes eu quero convidar você para fazer uma coisa. Já siga, né, a gente, se inscreve no nosso canal no YouTube, né? TV Unindo Propósitos Podcast. Nós, inclusive, estamos com uma promoção de sorteio do lanche do McDonald's. Então, você vai lá no nosso Instagram também e aí você vai ver um post lá. Siga todas as regras desse post e você vai estar concorrendo aí aos lanches do McDonald's que vão ser sorteados, tá? Dia 3, inclusive, agora de março. Isso então, mesmo. Você não pode perder essa oportunidade. Você usou bainha com arame? Eu já usei, viu? Eu usei e adorava. Mas pra quem não sabe, nosso Instagram é o @TV Unindo Propósitos. Eu já usei muito, a gente tava até conversando aqui, eu adorava. Eu sempre comprava as roupas da bainha com arame e era super combinava com a gente, né, naquela época. É verdade, pra gente ir pra festa, pra tudo. E a gente tem muito que aprender com este homem que está aqui, né? Fala um pouco pra gente da sua trajetória, como tudo começou. Você imaginou um dia viver tudo isso? Não, a princípio não. Eu sempre fui muito intenso em tudo que eu fiz e faço, mas sempre fui muito curioso. Eu até costumo dizer que eu sou uma pessoa eternamente inconformada, mas inconformada no bom sentido. Né? Eu sou aquele que não gosta da rotina, mas quando eu me refiro à rotina, não é o fato de você estar exercendo qualquer atividade que seja, mas
eu não me vejo tendo passado todos esses anos, passado a minha vida, fazendo apenas uma coisa. Então, por esse motivo, eu percorri várias áreas, tive várias experiências, sempre fiz o que tive curiosidade e quis fazer. E detalhe, sempre gostei de tudo que eu fiz, embora tenham sido coisas muito diferentes. Né? Tendo sido várias vezes a gente é obrigado, ou então por vontade própria, você dá aquela guinada de 180 graus. Entendi. Certo? Mas isso é muito bacana, doutor, porque você acaba ali passando por várias coisas e tendo um amplo conhecimento de tudo, né? Igual a gente estava conversando ali nos bastidores, acaba tendo ali opiniões melhores, mais formadas, tendo ideias diferentes, porque você acaba passando por várias fases e vários momentos da sua vida que você pode, com certeza, ter uma opinião mais formada, né? Ter voz sobre aquilo, né? Não, com certeza, né? Eu hoje estou com 54 anos, faço 55 agora em março, e é engraçado que a nossa geração, a minha geração, nasci nos anos 70, anos 80, foi o auge, né, para a minha geração. Então a gente acompanhou, foi uma geração privilegiada, porque nós acompanhamos todas as grandes mudanças, né, que ocorreram, as principais mudanças que aconteceram no mundo, é dessa geração. Então a gente é do antigo e é do novo. Viu tudo acontecendo, Sim, né? Todas as evoluções exatamente. acontecendo. E por ter tido essa oportunidade, essa bênção de ter vivido, de estar vivo e ter vivido nessa época, é justamente você poder ter tido contato com muitas coisas diferentes. Eu costumo dizer que hoje, às vezes, a vida parece chata, porque tudo se resume a especialistas. A gente conversou agora há pouco sobre isso, né? Então o mundo está muito compartimentalizado, está muito segmentado, muito dividido. Eu sempre faço a brincadeira, né? É fazer o teste do barzinho, né? Senta numa mesa com um grupo de profissionais, sejam médicos, advogados, enfim. Parece que eles só têm assunto nas áreas respectivas ao seu conhecimento, né? E aí você às vezes não consegue desenvolver uma conversa, porque como você não é daquela determinada área, o que eu estou fazendo aqui? Então o que eu acho? Assim, eu penso assim, hoje a gente precisava resgatar um pouco mais do generalismo, e não mais da especialidade pura e simplesmente. Aqui, por exemplo, esse formato, podcast, eu gosto muito, assisto, acompanho vocês, acompanho vários podcasts, muito interessante, muito conhecimento. E geralmente os convidados sempre são especialistas naquele ponto, naquele assunto, né? Então a pauta, às vezes, de um podcast, ela fica presa no campo de atuação daquela determinada pessoa, e é natural, é normal, claro, ela tem autoridade para falar sobre aquilo. Agora, eu escolhi isso por opção. Eu escolhi ser mais generalista, ao invés de me especializar, passar uma vida inteira fazendo algo. E claro, que fique bem claro, isso é necessário também, né? Agora, essa semana mesmo, tivemos a doutora Tatiana, né? Que avançou muito da pesquisa. Verdade. Exatamente. E ela dedicou 25 anos, né? Que seria do mundo também sem as pessoas que tivessem esse perfil. Sim, com certeza. Então, só que cresceu muito essa população dos especialistas. E eu traço pequenas metas por dia. Coisas simples. Por exemplo, vir aqui ao podcast hoje, né? Tendo conhecido vocês aqui, por exemplo, o meu dia está ganho, né? Quer dizer, a meta do dia foi cumprida. Então a vida é feita disso, de pequenas vitórias. Experiências novas. Experiências novas. E ir encontrando a felicidade naquilo que você está fazendo atualmente, né? Com certeza, sempre procurar estar satisfeito. E você fala, mas eu não gosto do que eu faço. Não, pera lá. Não é que você não gosta. Procure algo para que fique interessante aquilo que você faz. Né? Saia da rotina. Quando eu disse no início de rotina, é nesse sentido.
né? Não significa porque você está numa função, numa atividade, num trabalho, você tem que seguir um protocolo rígido, né? Trace pequenas metas, né? Trace pequenos desafios diários, né? Viva o presente, o futuro é incerto. Verdade. Então, você vivendo bem hoje aqui, você já está se preparando. Ô, doutor, e para a gente começar a trilhar aí essa história, né? Em 1991, você foi para Brasília, né? E começou a servir o exército lá na polícia do exército. Conta pra gente como é que foi essa história. Nossa, essa experiência foi fantástica e aterrorizadora. Isso foi em 1900. Eu sempre tive, na realidade, eu sou da geração anos 80, então nós, homens dos anos 80, nós tínhamos como ídolos Arnold Schwarzenegger, né, Comandos para Matar, o filme da época, Sylvester Stallone, Rambo, Rocky, Tom Cruise, Top Gun. Então aquele universo... Agora é Homem-Aranha, né? Agora voltaram os heróis da Marvel. Meu Deus, volta. E nessa época se glamorizava muito essa questão do homem, né? Participar do exército. Do militarismo, digamos assim, né? Era mais forte, né? Isso. E aí a gente, saindo da adolescência, sendo influenciado, né? Porque as nossas influências naquela época eram o quê? Se restringia a Rede Globo, SBT, Bandeirantes e a Manchetes, me falo a memória. Então o que a gente via era a nossa referência. Então eu tive essa vontade. Eu já cursava engenharia civil nessa época. Em 89 eu entrei em engenharia civil. Aí eu tranquei o curso e me alistei e fui para Brasília em 1991. Né? E voltando, né? É a questão da curiosidade. Eu quis fazer, quis sentir na pele. Né? E foi bem na época, a gente fez parte da história, porque eu servi ao presidente Fernando Collor. É o primeiro presidente que foi impeachmentado aqui na história do Brasil. Meu Deus. Não sei se foi o primeiro ou o segundo, acho que foi o segundo. Participou ali de uma época importante da história do Brasil. Sim, a época dos cara pintada. Nossa, gente, quantas manifestações eu era de pelotão de choque, quantas manifestações a gente tinha que ir para a rua. Foi um momento bastante atribulado na história política do país, né? Início da redemocratização, primeiro prefeito eleito diretamente, né, depois de ter passado por toda aquela fase das diretas já, da Constituinte, a morte de Tancredo Neves em 85, né? José Sarney assumiu de forma indireta, ele era o vice, mas não teve eleição. A primeira eleição foi a do Collor em 89. Então eu participei. Eu tenho a grata satisfação de poder dizer que participei desse momento do Brasil. Foi muito bacana. Uau! E o que você carrega daquele tempo para cá? Que você acha que ficou marcado em você? O que ficou marcado, assim, duas coisas. Resiliência, perseverança e disciplina. Mas hoje a gente tem que tomar cuidado quando a gente diz a palavra disciplina, né? Que ela pode soar de forma pejorativa. Eu digo a disciplina no sentido de você ter um objetivo e você seguir aquilo que foi traçado. Né? Ser disciplinado em busca desse objetivo. Né? A resiliência tem a ver mais com a questão de, como eu poderia explicar, porque é uma distância muito curta entre resiliência e perseverança. A resiliência está mais voltada para o eu, para a questão de sobrevivência. Né? E vou resistir. Um exemplo claro, por exemplo, uma pessoa que está em depressão e ela segura as pontas, ela está sendo resiliente. Ela está passando por essa dificuldade, ela está sobrevivendo, mas ela está aguentando e vai sair dessa. Já a perseverança é aquela questão de você acreditar que você pode fazer a diferença. São palavras muito próximas e ao mesmo tempo distantes. Então eu trouxe o que eu aprendi, a maior lição que eu aprendi no Exército, quando eu servi, que eu trouxe, foi isso: resiliência, perseverança e disciplina. Né? Isso me moldou muito em tudo que eu comecei a fazer ou fiz depois disso, dessa experiência. E tem, assim, alguma
história que te impactou nessa época que você estava no exército ali? Você se lembra, assim? Tem várias, né? Engraçado, chega a ser engraçado. Hoje a gente lembra, é engraçado, mas na época foi terrível. Eu lembro que é começar do início, da saída, né? Nós saímos em comboio de Maringá em maio de 1991 e eram 3 ônibus, o famoso Expresso Real, era o Expresso da Morte. Meu Deus. A gente depois brincava, né? Levava a gente fazendo aquela analogia aos campos de concentração, né? Uhum. Mas era brincadeira. Então a gente, 3 ônibus cheios de jovens adultos ali, vibradores dispostos, né? Nossa, vamos chegar no quartel, ninguém vai relar, nós somos unidos, aquele espírito de corpo, de união, aquela fraternidade. Foi mais de um dia de viagem e todo mundo se conhecia. Eram todos recrutas do sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E eu sei que assim que a gente chegou em Brasília, né, o comboio, a população é engraçada, né? É meio que um ritual. Era, né? Hoje está bem diferente. A população que via os nossos ônibus já começava a olhar para a gente e balançar a cabeça. A gente não entendia isso, né? Eu fui entender quando chegamos no quartel, né? Quando chegamos no quartel, a primeira impressão que eu tive é: eu não vou sair vivo daqui. Meu Deus. Já chegou com aquele espírito e depois já chegou lá e viu que não era aquilo, né? Aquela coragem, aquela união, aquilo ali foi desmanchada instantaneamente, né? Você chega num pátio de um quartel, que já é uma coisa diferente. A nossa incorporação eram 1.500 soldados dentro do quartel. Lá, tanto a polícia do Exército, o Batalhão da Guarda Presidencial e os Dragões, né, da Independência, o RCG, são grupamentos de elite. Então, são grupamentos muito rígidos. Então, nós entramos lá e tinham soldados antigos, né? Lá não chama-se de veterano nem calouro, né? O veterano é o soldado é o antigão, que a gente fala, e o calouro é o conscrito. Então, a primeira frase, você perguntou o que me marcou, a primeira frase, a recepção, né, no quartel foi o seguinte: um sargento que nos recepcionou na porta do ônibus ali disse assim: aqui dentro vocês têm 3 direitos apenas. Primeiro direito, não tem direito. Segundo direito, não abuse do direito que tem. Terceiro direito, em caso de dúvida, vote para o primeiro. Meu Deus. E aí a gente já desceu do ônibus levando tapa, já começou ali o que a gente chama de inferno verde. E eu tive a impressão, falei, gente, Nunca fui me meter. Eu nunca tinha trabalhado na vida, eu era estudante, classe média, não sabia cozinhar, não sabia lavar, não sabia fazer nada. Meu Deus. De repente, daí que caiu a ficha, meu Deus do céu, eu vou morrer. Aí começou a vir, pera lá, mas quem vai lavar minha roupa? E para comer? Eu não tinha pensado nisso, né? A gente tinha aquela ideia dos filmes. Quando eu cheguei, ele falou, meu Deus. Vou ter que me virar mesmo e virar homem, digamos assim, de verdade. Então, aí nós entramos no período básico, 13 semanas no inferno, que é adaptação física e psicológica ao regime. Por quê, gente? É muito importante que isso não é feito por maldade. Qual é a função de um exército? Defender a nação, isso de qualquer país. Então, eles nos preparam para uma guerra. Sim. Então, você tem que psicologicamente estar preparado. Entendi. Então, não tem eles nada... têm que ser firmes, né? Você tem que aguentar sofrer calado. Você tem que aprender a respeitar e obedecer sem questionar. Você tem que esquecer da sua vida civil e entrar num sistema completamente diferente. Por quê? Porque o país, né, em caso de conflitos, como acontece hoje na Ucrânia, enfim, temos algumas guerras em andamento aí.
quem vai fazer essa linha de frente são as Forças Armadas, né? Então tem que estar muito bem preparado. Independente se tem muita gente que é contra a Força Armada, alguns a favor, independente disso, em caso de guerra, é a nossa única defesa. É verdade. Então a gente tem que estar preparado para isso. Nossa, que história. E aí, depois de lá, você voltou para Maringá, Sim. virou professor de matemática por um tempo. Na realidade foi assim. Quando eu saí de Brasília, quer dizer, você amadurece assim, anos. Você sai uma criança, volta um homem. Quando eu voltei, eu fiz um outro vestibular. Olha que loucura. Para agronomia passei. Não tudo, não, hein? Aí fui fazer agronomia. Mas daí fiz um ano de agronomia e não gostei. Falei, vou voltar para engenharia. Aí voltei para engenharia. Meu Deus. Tá, eu sempre gostei de exatas, né? Sempre foi eu tinha muita facilidade. Então voltei para engenharia. E nessa época eu falei, mas eu preciso trabalhar, né? Eu não posso ficar sendo sustentado pelos meus pais. Eu preciso trabalhar. Aí comecei a dar aula naquela época, de matemática. E que escola que você lembra? Em Maringá eu dei no Platão, Nobel, Drummond, né? As escolas, os colégios da época aqui, né? Quer dizer, meus filhos até hoje, as três, a Raíssa já terminou, e os gêmeos também estão terminando esse ano, todos no Platão também. Eu fiz Platão também. Platão? Fiz Platão. Professor? Não? Acho que não. Acho que não. Professor de matemática tem duas vertentes, né? Ou os alunos amam, né? Exato. Ele é o bonzinho, é o legal, que ajuda todo mundo. Ou odeia. Qual que você era? Eu não odeio. Eu depende. Imagina um professor de matemática Que veio do que exército. veio do exército. Então era engraçado assim, eu gostava muito, minha mãe era professora, então eu tinha esse exemplo em casa, eu gosto de ensinar. Eu não gosto nem de usar a palavra ensinar, porque sou um pouco prepotente, né? Um pouco arrogante. Eu gosto de compartilhar conhecimento, que tudo é uma troca. E eu falava isso para os meus alunos, falei, galera, eu estou aqui para compartilhar, tá? Eu passo o que eu sei e vocês me passam o que vocês estão vivendo. E a gente entra num acordo. Então tinha aqueles que me amavam, tinha aqueles que me odiavam. Nas horas que eram... Quando era necessário, eu era linha dura. Né? E eu sempre dizia assim, no primeiro dia de aula, pessoal, eu aceito tudo, só não aceito uma coisa, não pise no meu carro. Aí vocês vão conhecer outra pessoa. Então existia assim, eu posso dizer que sempre nos tempos era natural do adolescente, né? Eu não ligo para isso, é natural, eles são superativos, né? O que eu não aceitava é desrespeito, como não aceito até hoje, né? Desrespeito. Eu acho que o respeito entre pessoas é sagrado, independente de quem seja, de questão de independente de idade, eu acho que tem que ter o respeito. Então eu só não admitia isso, aí eu me transformava. Tem razão. Mas eu queria ensinar matemática, né? A minha grande frustração é essa. Eu falava para... E não é uma matéria fácil. Aí é que tá. Pra quem é das exatas é fácil. Aí é que eu já não sou das exatas, né? Então pra mim era uma tortura. Mas a geometria eu caía. Mas você sabe o que acontece? Acontece o seguinte. A matemática, eu vejo, principalmente no Brasil, ela é ensinada... Não é que ela é ensinada, ela está no currículo de uma forma errada. Tá, mas isso aí seria assunto para... Mais um podcast. Para vários. Porque a matemática, ela serve para quê? Para resolver problemas. Ou, eu nem falava resolver problemas, eu dizia encontrar soluções. Ela é uma ferramenta para facilitar, não para dificultar. Então você já entra com aquela concepção que matemática, e todo mundo, 99% pensa assim, matemática é difícil. Quer dizer, em vez de você encontrar a solução, você arruma outro problema. Então tinha que ter todo um trabalho cognitivo em relação a isso para mostrar, pera lá, a matemática foi o que deu origem a tudo no mundo civilizado. Ela veio antes da medicina. Os primeiros médicos, os filósofos lá,
vamos lá para Sócrates, para Hipócrates, eles eram matemáticos. Então, a matemática está em tudo. Eu dou exemplo em No empreendedorismo, em tudo. Você não escapa da matemática. No marketing. Em tudo é matemática, tudo segue padrões, tudo são funções. Só que na escola a gente aprende de uma maneira muito engessada. Não, na escola você não aprende a beleza da matemática. Eu acho que é por isso que também você acaba tendo aquele medo, né? Aquela frustração. Vocês lembram da matéria? Funções, lembram? Lá do passado. Sabe quando que eu descobri que a matemática que eu aprendi na escola era muito importante? Quando eu fui fazer um estágio num frigorífico muito grande, de uma multinacional. E aí eu era médica veterinária. Sim. E eles chegaram em mim e falaram assim, ó, é o seguinte... o frango, ele tá quebrando um osso durante o processo, né? E nós não sabemos aonde ele tá quebrando esse osso. Só que ele tá causando um problema lá no final, porque daí na hora que ele entra na máquina, que é o cone, e vai desossar o peito, ele se quebra tudo. E não era pra quebrar, era pra estar firme. E aí eu tive que passar um pente fino na planta toda. Quando eu fui descobrir aonde era que tava quebrando o frango, saindo do chiller, que é o lugar de resfriamento do frango, tinha um tobogã de frango, literalmente. E aí, quando esse tobogã foi feito, ele não tinha uma curva adequada. E aí o frango descia e pá! Batia na parede. Porque não tinha uma curva. Erro de engenharia ali, né? E aí ele tava quebrando. E aí eu tinha que fazer a conta da velocidade do frango, do peso que ele chegava, do impacto que era causado, pra comprovar a minha teoria de que ele tava quebrando ali. Olha e só. aí, eu fui descobrir que eu precisava da matemática. Você vê, e tá em praticamente tudo, né? 100%. Qualquer exemplo que você me der, eu vou falar onde está a matemática. Engraçado que um dia um aluno perguntou para mim, professor, por que aquela pergunta que todo aluno fala e todo mundo diz, né? Por que eu vou usar matemática na minha vida? Né? E no começo eu respondia tecnicamente, né? Depois você quer saber, e essa resposta não vai convencer. Aí eu tive uma ideia. Um dia eu peguei falei, vou levar um negócio que eu vou explicar o que é matemática. Eu levei um martelo dentro da bolsa, levei um martelo, um pedacinho de madeira e prego. Aí, na aula, eu cheguei e falei, vocês me perguntaram para que serve a matemática? Ninguém respondeu. Eu falei, tá, quero um voluntário, vem cá. Dá a madeira e dá o prego. Eu disse assim, olha, você tem esse pedaço de madeira, você tem esse prego, eu gostaria que você fixasse esse prego na madeira. Você pode usar o que você quiser. Qualquer coisa, professor? Qualquer coisa. Mão... E você tiver câncer. Aí tenta, né? Virou brincadeira. Obviamente não conseguiram pregar. Aí eu falei, olha, eu não sei quem, mas provavelmente partiu da cabeça de alguém, isso há muitos anos atrás, muitas décadas ou séculos, não sei, inventaram uma coisa assim, altamente tecnológica, né? Eu tirei da bolsa, inventaram um martelo. Aí dei para o aluno, agora você consegue pregar? Consegue. Consigo. Foi lá, tá. Falei, a matemática é isso, a matemática é o martelo. A tua vida, você vai ter vários pregos para colocar na madeira. Você usa o martelo se você quiser. Aquele que sabe que vai usar o martelo vai pregar com facilidade. O que não sabe, ele pode até pregar, vai pegar uma pedra, mas vai ter dificuldade. Matemática é isso. Matemática é ferramenta. Uau. Então o segredo é saber usar a ferramenta. Não, sabe, enxergar ela como algo que está só para dificultar a vida. Eu adoro dar exemplos de matemática, legal, que são tantos. Muito legal. Não, tem muita coisa. A gente vai ter que fazer um outro podcast só de matemática. Não, com certeza. Nossa, vai ser um prazer. Vai ser muito legal. E eu vou amar, porque é a minha matéria preferida. Não. Aí, ó, Simone... eu devia ter ouvido esses exemplos na época. Mesmo nas humanas, eu sou agora advogado,
Usa-se matemática. A gente tava comentando, né? Eu falei, nossa, você foi de um professor de matemática para direito, que engraçado. De onde você acha que vem o raciocínio lógico, por exemplo, você vai fazer, você advogado, tribunal do júri. Ainda mais criminalista. Não, e tem que você ter tem mesmo. Que ter estratégia. A estratégia vem da onde? Lembrou da lógica? Me lembrou aquela cena do filme do Tropa de Elite, do Wagner Moura. Estratégia. Estratégia vem de qual parte do cérebro? Né? Está naquela parte onde se desenvolve o raciocínio lógico. Você sabe qual é a única atividade que desenvolve o raciocínio lógico? Matemática. Por isso que a gente aprende matemática a vida inteira. Para desenvolver o raciocínio lógico. Não precisa ficar fazendo contas específicas. Claro, você pode ser engenheiro, matemático, pode ser mais específico, mais técnico naquilo. Porém, ela tem uma coisa escondida que poucas pessoas param para pensar ou nunca souberam. É verdade. Ela serve para desenvolver, é a musculação cerebral, para desenvolver a capacidade de resolver problemas e de você, do teu cérebro, criar algoritmos diferentes para resolver problemas diferentes. A matemática que exercita isso. E agora, era importante. Você como advogado, né, agora, né, na área criminal, a gente vê muitos processos, muito júri, muita coisa que às vezes é um detalhe, né? Exato. É uma lógica, tipo assim, não, esse depoimento, você consegue derrubar um depoimento. A chave daquela defesa, né? Por isso que você vê, por exemplo, pega 2 profissionais, estudaram a vida inteira juntos, estudaram no mesmo local, tiveram acesso ao mesmo conhecimento, né? Se formaram na mesma faculdade, fizeram as mesmas especializações, as mesmas pós, mas um se destaca absurdamente hoje e o outro não sai do lugar. Mas como assim? Qual seria a lógica se os dois tiveram acesso à mesma coisa? A lógica é isso. Com 100% de certeza, o cérebro daquele que se desenvolveu mais, ele tinha uma capacidade maior de raciocínio lógico. Então ele encontra mais soluções, sabe resolver mais os problemas que aparecem na vida, seja profissional, pessoal, etc. Então, começa daí, né? Muito bom isso. E a gente pensando assim, né? Hoje em dia tem tudo, né? Dentro por exemplo, do direito, né? Dentro de um tribunal, dentro da justiça, né? Se você pensar, pegar fora da caixinha, né? Pegar um detalhe. Você acha que é por isso que você foi parar no escritório agora onde você está? Você acha que Pode isso ser, te com trouxe? certeza, sabe? Que hoje você está no escritório criminalista, né? Especializado, sim. No top daqui de Maringá também. Eu conheci a doutora Josiane quando eu estava fazendo faculdade e eu, como sou muito curioso, eu fui assistir o Tribunal do Júri. Ela pegou aquele caso muito famoso, muito emblemático em Maringá, que foi do Maníaco da Torre. E Eu lembro dessa história. Eu assisti o tribunal, o júri, e vi a atuação da doutora Josiane, e ali a gente criou uma certa amizade à distância, né? Uma amizade profissional. E eu até falei para ela, quando eu for atuar, nós vamos ser parceiros. E daí, ano passado, surgiu a oportunidade, o convite, e hoje estamos juntos. Eu estou aprendendo muito com ela. Ela é uma, assim, dentro da área do criminal, é admirável a forma como ela atua. Admirável mesmo. Recentemente ela está no caso de Caraíma, né? Que Caraíma. Teve também o primeiro feminicídio de Sarandi, né? Sim, foi exatamente. registrado também, ela está atuando. Isso. Os casos mais emblemáticos, os casos mais complexos aí, ela sempre é acionada. Seja para atuar diretamente, ou seja para assessorar o advogado que vai... Né, isso tem também, tá? Ela assessora o advogado que está com um caso. Mas é aquela experiência dela, assim, na área criminal, ela é admirável mesmo. É um profissional exemplar. É verdade. Uau, muito legal. E aí, só teve uma parte aí da história que a gente deu uma pulada e eu queria voltar. Da onde que do professor de matemática surgiu a bainha com arame? Bacana, essa é uma história... Daria outro podcast.
Mas vamos falar um pouquinho de tudo. Não, foi o seguinte, na realidade não fui eu que começou. Quem começou a marca, né? Então foi assim, quando eu comecei a namorar a Cristina, minha esposa, elas estavam começando. Então não tinha loja, não tinha nada, elas produziam, terceirizavam o trabalho e saíam vendendo, até faziam a rota de Maringá a Foz. Visitavam lojas e vendiam, mas era uma operação bem pequena, uma operação bem tímida. E aí comecei a namorar a Cristina, um ano depois abriu a primeira loja, que foi ali na Avenida Herval, que era ainda varejo. E as outras duas irmãs, a Josi e a Dalvinha, elas saíam. Nessa época já tinha umas 4, 5 costureiras trabalhando para elas. E elas saíam vendendo para as lojas da região. E eu fui me interessando por aquilo. Eu falei, puxa. E eu participava, final de semana, né, eu ficava na casa delas. A nossa tarefa era ficar dobrando roupa, colocando esse saquinho, dobrando, para elas venderem durante a semana. Seja em Maringá, na loja, ou seja para fora. E aí aquilo eu fui me interessando. E aí em 2002 eu fui para os Estados Unidos. Quando eu voltei, ainda em 2003, aí eu voltei. Aí tinha aberto a primeira loja no atacado já, que era no Verso Sul. Aí estava começando a melhorar. Aí eu comprei a loja do varejo. Eu vou atuar no varejo. Aí você veio com a estratégia. Aí começou. Aí eu virei o gênio do marketing. Aí eu comecei a me aprofundar. Eu falei, não, nós temos que tornar essa marca grande. Né? Claro. Mas marketing naquela época sem Instagram. Sem nada. O que era o marketing naquela época? O marketing naquela época, que veio depois, o primeiro marketing que a gente fez, que veio depois, foi o Clique do Gato. Lembra? Não, lembro. O que era o Clique? Ele fotografava, né? Verdade. Aí a gente... Os lugares, todos os lugares era o Adriano. O Adriano Gato, um grande amigo meu, ele tá em Camboriú hoje, está super bem lá. E começou ali, e eu sempre aquela visão, eu tinha voltado aos Estados Unidos, aquela história, nos Estados Unidos, você tem ideia, eu trabalhei num local, numa estação de esqui, num resort, Sun Valley, Idaho, onde era um lugar frequentado pelos ricos e famosos norte-americanos e as celebridades. Eu vi coisas ali que só em filme. Sim. Eu tive a oportunidade de ver os meus ídolos de adolescência, de conhecer. E de chegar a conversar, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, essa galera. Bill Gates tinha casa lá dentro do resort, Warren Buffett, né? Então você via assim, de repente você estava andando, Jennifer Lee. Eu levei na casa dele, o carro do resort, o Buzz Aldrin. Sabe quem é Buzz Aldrin? É o primeiro homem que pousou na Lua. Ele é um herói norte-americano. Sim. Né? E aí você veio com essa visão super aberta. Sim, eu conheci Nossa, foram tantas pessoas assim, de expressão mundial. E só que é bacana, isso vale para todo mundo, né? É interessante agora isso, né? Que sirva como mensagem. Por mais importante, por maior que a pessoa seja, por mais dinheiro que ela tenha, ali eu vi o que é o mais no mais, né? Só que ali no tete a tete é gente igual a gente, é igual, sabe? É uma coisa assim, caiu a chave para mim. Hoje eu não cultuo nem a celebridade, sabe? É uma coisa engraçada. Todos temos os mesmos desejos, as mesmas necessidades. Não existe graus de felicidade maior. Então todo mundo é igual. A diferença é que eu sempre brinco, né? A conta bancária, o resto é igual. Né?
Então, quando eu voltei de lá, eu voltei e falei, gente, tudo é possível na vida. Sim, Tudo é possível, não tem o que seja impossível. é verdade. Abre a mente mesmo. Né? Sim, é uma coisa, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida de que se você quiser chegar num patamar, né, onde você considere o sonho da sua vida, você vai chegar se você quiser. Aí tem que ter aquelas 3 coisas que eu trouxe do Exército: disciplina, perseverança e resiliência. Não tem que ter medo de cair, porque a gente caiu. Não tem que ter medo de cair, se levantar, sacudir a poeira e continuar e recomeçar como se fosse o primeiro. Isso mesmo. Eu estou mais ou menos assim no direito. E com essa cabeça, quando eu voltei, a empresa começando, eu comecei a pensar grande, né? Não só eu, éramos em 5, 6 pessoas. E aí, muita troca de ideia, sabe? E eu nunca tive dúvida que a marca falou assim, nós vamos conquistar o Brasil. A ideia, a minha ideia, pelo menos, não era a ideia de todos na época, mas a minha era a minha. Sempre ter um, né, para puxar. Tem que pensar grande mesmo. Eu comecei até, inclusive, a fazer muito ali o eixo que estava conversando, Rio, São Paulo, Rio de Janeiro, até por conta do Severo Luzardo. Eu considero meu irmão, ele faleceu, mas eu considerava meu irmão mais velho, carnavalesco, trabalhava na Globo, figurinista-chefe. Então eu vivi muito esse meio do carnaval, junto, né, com a moda, isso já em 2010, 2011. Eu vivia muito esse cenário aí do carnaval, moda. A gente fornecia roupas aí para as novelas. Você colocar uma roupa dentro da novela era o maior marketing na época. Na né? época, eu lembro a primeira, não sei se era a primeira novela, a Grazi, hoje ela está fazendo Grazi Massafera. Não era a primeira, não, ela já estava bem conceituada. A gente vestiu ela, era uma pessoa super bacana, super simples. Então eu vivia muito esse meio, porque eu tinha a intenção de levar a marca a ser literalmente uma referência, né? Eu até costumava dizer assim, ó, a Bainha com Arame, ela tem que vestir a garota Zona Sul do Rio. Porque a moda do Brasil, ela não sai de São Paulo. A moda do Brasil, ela sai da Zona Sul do Rio de Janeiro. É ali que são as referências. Dali vai pro resto. Faz sentido. Certo? Então eu enxerguei isso. Então, com as várias ações que nós todos tiveram seu papel de extrema importância, né? Então foi ali, não foi uma pessoa ou outra, foi um conjunto, né? Que fez com que a marca crescesse, atingisse o patamar, chegando a ter mais de 500 funcionários, lojas em atacado pelo Brasil, né? E infelizmente fomos forçados a encerrar as atividades em 2015. O motivo até daria um outro podcast. Né? Mas tudo bem, foi uma fase maravilhosa da minha vida, tenho o maior orgulho. Tudo que eu faço eu tenho orgulho. Orgulho do Exército, orgulho de ter sido professor, orgulho da empresa, né? E hoje tenho orgulho em dizer que sou advogado, e devo isso hoje também porque, justamente pelo que aconteceu com a gente, isso me buscou a entrar num campo em que eu era leigo. Você quis conquistar mais esse conhecimento. Exatamente. Né? E eu não necessariamente que eu pensava em trabalhar com direito, mas eu queria conhecer para poder sentar com o advogado e conversar tecnicamente. Entende? E acabei virando advogado. Estou super feliz, uma parceria muito bacana. E como foi entrar na universidade de novo, né? Com quantos anos você adentrou agora para fazer? Você falar, não. É delicado? 46. 46. Como foi lá dar de cara com o povo, com a nova geração? Olha, a parte mais difícil foi essa. Não que eu não gosto, eu gosto muito de estar no meio de jovens, né? Porque você estando no meio dos jovens, você não envelhece, né? Então eu sempre gostei. O período que eu entrei é assim, tem que entender, e eu entendo a cabeça
da moçada, da galera. Eu entendo. Eu sempre digo, não tem o certo e o errado, tem um momento que você vive aquilo que é bom para você. Então eu aceitava tudo que eles falavam, mas eles não aceitavam o que eu falava. Em relação à política, por exemplo. Às vezes um professor estava dando uma aula lá e eu já tinha passado aquilo na pele. Meu Deus. E eu não conseguia ficar quieto. E eu chegava, professor, me desculpe, com todo o respeito, todo o seu conhecimento. Isso aqui, ó, na teoria aplica, mas na prática esquece, não funciona. Imagina falar isso para um professor. Mas eu estava tão... às vezes eu começava... A sua experiência... Eu falava, olha, gente, uma coisa é o que a gente aprende aqui. Agora, aplicar isso num caso concreto, aí já tem uma distância muito grande, que só a experiência de vida vai te dando. Isso é muito real, porque uma coisa é você estar na teoria, outra aplicar, ainda mais uma pessoa igual você que teve essas experiências, é totalmente verdade. Nossa, eu tive muitos embates lá dentro, com os professores sempre respeitosos. Agora, tinha uma moçada, eles eram militantes, né? Militantes, sabe? Tem os grupos militantes, meu Deus do céu. E não aceita outra opinião, né? Não. Nossa, eles me odiavam. Por isso que é difícil debater. Não, eu falava, galera, é o seguinte... Não respeita também, né? Eu lembro, aconteceu uma coisa uma vez, eu estava tão... Essa época eu estava na Secretaria de Saúde. Ainda tem essa parte ainda pra gente falar rapidinho. Mas nós vamos falar. E eu estava com a cabeça tão cheia, né? Aí um dia eu comentei um negócio lá, daí veio um aluno, né? Touca no cabelo, moderno, né? 20 anos de idade. E eu olhando. Imagina a cena. Você acha que você sabe mais que a gente? Ele solta essa. Eu falei, eu não tenho paciência. Aí eu falei para ele assim no meio da sala, não, eu não acho, eu tenho certeza. Você é arrogante, você acha que você é melhor. Cara, entenda uma coisa, eu não me acho, eu sou melhor que vocês. Aprendam isso, aprendam a dizer isso. Que é politicamente incorreto dizer que você é bom, que você é melhor ou não, desde que você seja realmente. Falei, por que eu sou melhor? Porque eu tenho idade para ser pai de vocês. A experiência é outra. Eu tenho 2 faculdades anteriores a essa. Eu já fiz isso. Eu não estou querendo colocar aqui argumento de autoridade, mas, precisa dizer. Hoje eu dirijo uma secretaria... Eles sabem respeitar. Né? Sim, hoje eu dirijo uma secretaria que atende 1,5 milhão de pessoas, né? Pessoas que só têm problema, que é a saúde. A gente atende e resolve o problema o dia inteiro. Na área de gestão. Você nem trabalha. E você sabe porque você vive isso na prática. Claro. Então você nem trabalha. Você quer se comparar, se equiparar a mim? Não, meu amigo, você vai ter que comer muito feijão. Mas olha, é verdade. Né? E você vai ter que comer muito feijão, talvez você não consiga fazer a metade do que eu já consegui fazer. Então, por isso, sim, eu sou melhor. Não estou entrando no campo pessoal. Não é isso. Vamos separar. Estou dizendo nas áreas profissionais. Né? A gente tem mais bagagem, mais experiência natural, meu amigo. Só tem uma coisa que você não consegue superar, e nunca você vai superar de ninguém: a experiência. Por quê? Porque o dia que você chegar na minha idade, eu já não vou estar mais aqui. Quer dizer, você nunca vai me passar. Você não vai poder fazer essa comparação. Entendeu? Então, uma das coisas que eu aprendi na vida é sempre ouvir os mais velhos, né? Sim. Aprenda com a experiência. É verdade. Do mais velho. Porque são pessoas que já passaram por coisas que você nem passou ainda. Nossa. E realmente isso faz muita diferença. É o que mais faz diferença. Isso se perdeu muito, tá? Nas escolas, principalmente. Aquela história que todo mundo não é igual. A gente tem que desmistificar isso. Todos somos diferentes. Nós temos qualidades diferentes, perfis diferentes, caráter diferente, tudo é diferente. Né? Então, essa história de que todo mundo tem que se respeitar porque todo mundo é igual. Não. O respeito não tem a ver com isso. O respeito tem a ver com outra coisa. É verdade. E você teve uma passagem ali, né, no governo do Ulisses Maia, isso, né? Nas 2 gestões. Nas 2 gestões, no meio político, né? Exato. Outra área que me interessou muito, eu aprendi a gostar da política.
né? A gente estava conversando sobre isso. E a política tem a tal da famosa, eu fui descobrir o que era a tal da mosca azul, né? Isso é um termo muito usado no meio político, né? A mosca azul te picou, né? Porque se a população soubesse, imaginasse, eu diria assim, numa escala de 1 a 10, se ela tivesse a percepção da importância, de 1%, a percepção de quão necessária e quão importante é a política, o mundo seria outro. Nossa, eu tento trazer isso sempre, né, Miriam? Sempre. O quão é importante você participar, você entender que é através da política que as coisas acontecem. A população, se ela participasse mais, se ela entendesse mais, ia ser diferente mesmo. Com 100% de certeza, 100% de certeza. Só que daí o que as pessoas fazem? Não, eu tenho raiva, não voto, não participo, e daí acabam... O que mais me irrita, às vezes, a gente começa a conversar, não vamos falar de política, não. Mas o mundo é político. Meu amigo, assim, a civilização humana, vamos começar desde os sumérios, a síntese começou com política. Só não dá pra conversar com meu marido, senão dá divórcio às vezes. Mas no resto eu gosto de conversar com todo mundo. Mas eu gosto dessa discussão política, dessa briga saudável. Pô, outra coisa, né? Que você falou, estava conversando da faculdade, das dificuldades. O pessoal não aceita mais debater. É difícil mesmo. Não, vamos parar de briga. Meu amigo, debater é o seguinte, eu defendo um lado, você defende o outro. Mostra a sua opinião. É que vença a opinião mais forte ou não vença nenhuma. E as pessoas têm medo. Eu sonho em fazer um debate aqui. Mas ver quem vai aceitar. Não, debate é uma coisa super... O mundo foi construído através dos debates, né? Nas ágoras. Vamos lá, pegar lá na Grécia Antiga. Tudo começou ali. Mas é o que você disse, tá tão polarizado ou tá tão... Não quero saber, que as pessoas não querem mais discutir sobre. Elas estão cansadas ou não entendem ou não querem falar sobre e não entendem a importância que é falar sobre. Sabe o que acontece? Hoje existem duas coisas que vocês vão conhecer bem o termo, né? Que é a semiótica e a agenda setting. Isso aí é que molda... O pessoal, quem tiver curiosidade de ouvir esses termos, semiótica e agenda setting, né? Setting. Estudem esse termo. Então, hoje, o que acontece? Hoje, os políticos, vamos falar de políticos, os políticos, eles não falam, eles não querem que vocês falem que concorde com eles, pura e simplesmente. Eles querem que você pense o que eles pensam. E se você não tem um senso crítico, né, você não sabe se distanciar das partes. Eu quero, quando eu analiso algo, né, se eu quero saber se aquela pessoa está fazendo algo certo, errado, bom, ruim, o que eu faço? Eu saio de mim e eu me ponho no lugar dela. Eu tenho que ter a visão dela. Empatia. Sim. Então, dentro da visão dela, eu vou tentar entender o que eu estou falando. Perfeito. Então, você tem que ter essa habilidade de sair, né, do seu universo. Porque senão não existe debate, porque senão é pura e simplesmente você vai... Hoje, com a internet, como é que as pessoas pesquisam hoje? Elas ficam buscando pesquisas que validam aquilo que elas pensam. É verdade. Então só vai aparecer o que ela pensa. Sim. Entende? E aí ela não abre a mente dela para ouvir outras opiniões, para ver outros olhares daquilo. Então, qualquer coisa que nós conversarmos e que a gente pensar diferente, você vai encontrar estudos. Hoje é muito na moda. Já tem estudos que comprovam. Estudo é o que mais tem. E você vai encontrar estudos que provem a mesma coisa dita por lados diferentes. Então é muito importante nós desenvolvermos o nosso senso crítico. Não ficar muito preso a autores, pura e simplesmente. Eu digo, mas que livro, que livro? Você pode citar a biografia, a fonte? A fonte sou eu. Eu penso sim. Mas é isso, as pessoas têm que estar abertas a debates, abertas a outras opiniões, abertas a ouvir outros lados, para realmente construir esse ponto crítico de uma maneira mais ampla, né? Porque senão nunca vai ter debate, não vai ter discussão sobre o assunto. Não, com certeza. O Brasil vive esse momento delicado. Vive. E não é nem culpa da política, assim, porque a política
ela permeia a nossa vida desde sempre vai existir. E quem quiser melhorar, em vez de criticar a política, participe dela. Não precisa sempre participar diretamente, participe indiretamente. Vai toda terça e quinta, quantas pessoas vão assistir alguma... Pergunta para um maringaense, quantas vezes você assistiu uma sessão na Câmara? Nunca foi lá. Não me interessa política. Mas você reclama, né? Para quem que você votou para deputado estadual? Não lembro. E federal? Não lembro. Eu só lembro para prefeito. Mas, gente, os principais é o legislativo nesse sentido. O que vai transformar a nossa vida é o legislativo. O executivo vai executar. É o que a gente estava conversando agora sobre, né, as prefeituras. Eu acho assim, a briga política é na hora da eleição. Depois disso, aquele que ficou, ele vai ter que governar o lado A e o lado B. Para o povo. Né? Então, a gente... Não pelas suas próprias causas. Sim, né? não adianta também. O que acontece? Uma coisa que eu vi diferente, muito diferente do Brasil e dos Estados Unidos. Estados Unidos, a política municipal, prefeito, lá a coisa acontece. Lá o executivo é para a população. Corrupção, você não escuta nada sobre. Tudo é aplicado, é feito, as cidades lá todas. Qualquer cidade que falar Maringá é a melhor cidade para se viver, eu tenho minhas observações em relação a isso, né? Eu não digo que Maringá seja melhor, ela é mais maquiada, no bom sentido. Eita, bonito. Nós vamos ter que trazer ele outro ponto de vista. É uma cidade muito maquiada, ela é pronta para festa, bonita. Sim. Agora, vamos fazer perguntas, né? Você tem condição de ascender uma carreira aqui? Você consegue criar um plano de carreira em alguma grande empresa? Você consegue sair no mercado de trabalho e ter uma proposta sem que seja um salário mínimo? Vamos começar a questionar. Agora, verdade. Ela é uma cidade maquiada, é linda, maravilhosa, planejada, uma arquitetura muito bonita. Agora eu tenho muitas críticas. Lá nos Estados Unidos, todas as cidades, o porte de Maringá, por exemplo, são melhores que a gente. E tudo é relacionado até me admirou, à política. Até vou falar uma coisa polêmica, que eu não sei, que, com todo respeito, não sei o que o Silvio foi fazer na Colômbia, para pegar um exemplo da Leva Maringá, na Colômbia. Eu não sei o que ele vai buscar na Colômbia. Eu vim aqui me inspirar no... pelo amor de Deus. Ele é um cara inteligente, ele é um cara viajado, rodado, e já trabalhou com o Jacques Cousteau. Pelo amor de Deus. Você quer pegar exemplo, meu amigo? Vai para os Estados Unidos, que é o que se aproxima mais da gente. Né? Não vai para a Colômbia. Verdade, virou polêmica isso aí. Não, sabe, eu nem estou criticando. Eu acho sim que o executivo ele tem que viajar, ele tem que ter esse... Tem que buscar experiência. Doutor, o papo tá muito bom, tá maravilhoso. Aqui a gente aprendeu muito, né, Simone? Vixe, vamos ter que ter outras vezes. Mas a gente chegou ao fim do programa, literalmente. Estouramos assim o horário. E a gente quer agradecer muito a sua vinda, a sua participação, a sua disponibilidade. Eu que agradeço. É muito bom, eu gosto muito, como eu disse, né, poder estar compartilhando experiências, né, podendo deixar algo de positivo, né? Que acho que um dos maiores objetivos da vida é justamente isso, é o poder que você tem de transformar a vida do próximo, né? Se você conseguir fazer isso com uma pessoa, tá bom. É verdade. Cada pontinho ali que você deixa já é um... Com certeza. Né? E é triste que a classe política, aquela que realmente comanda, não age, até dizem que fazem isso, né? Mas não agem dessa forma. Verdade. Mas, doutor, muito obrigada por ter participado, obrigada por trazer suas experiências, e a gente agradece e com certeza vamos ficar felizes em tê-lo novamente aqui, né, Miriam? Vai ser um prazer, quando quiser. Obrigada. Obrigado. Gente, então a gente encerra esse programa, vocês fiquem ligados porque a gente tem sorteio na nossa página do Instagram, não esqueçam. E até semana que vem. Até. Tchau, tchau.